como ser um ocultista ou uma ocultista poderosa. Se você não me conhece, eu sou a Dráquenes, sou astróloga, terapeuta. Faço muitas coisas, assim como consultoria de imagem e estilo. E aqui na internet eu falo um pouquinho sobre as coisas que eu amo, incluindo artes. Então eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho de notificações, porque nem sempre o YouTube entrega pra vocês as notificações. Siga lá nas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo aqui também. Então, compartilhe com alguém. Ocultista, pra não ficar falando toda hora, bruxa, bruxo, mago, maga, feiticeiro, feiticeira. E a gente vai começar justamente falando sobre isso, né? Qual é a diferença entre mago, maga, bruxa, bruxo, feiticeiro, feiticeira. Tem uma frase que eu li há muito tempo, que ela fala muito isso, né? Que eu vejo assim que é muito verdade. Um feiticeiro é um feiticeiro, ele não pode ser um bruxo ou um mago. Já um mago pode ser um bruxo ou um feiticeiro. Então, em muitas tradições que vê por aí, eles diferenciam as bruxas como sendo bruxas e os homens como sendo magos. E na verdade, eu acho isso uma coisa muito errada. Porque existem magas, existem magos, existem bruxas, existem bruxos, existem feiticeiros, existem feiticeiras. Então a gente já vai começar por aí. E no meu ponto de vista, na minha visão, na minha experiência, eu vejo que a diferença ela tem a ver com o poder mágico. Né? Em que sentido? O feiticeiro, ele geralmente usa o poder das coisas, né, principalmente de alguma deidade ou alguma entidade, para fazer a magia. Então é uma coisa muito prática, sabe? Não existe assim não é bem dogma a palavra que eu quero usar, mas não existe uma filosofia, isso, não existe uma filosofia em relação ao feiticeiro. Ele só faz feitiço, né, com o auxílio de deidades ou entidades, geralmente. Já o bruxo, bruxo ou bruxa, tem um poder mágico, né, mais fluido, e trabalha com os elementos da natureza, né, faz feitiços, pode fazer rituais, enfim, mas tem uma filosofia. Já em relação aos magos e magas, nós temos um poder mental muito grande, então a gente pode fazer magias sem precisar acender uma vela. E isso tem um lado muito bom, mas também tem um lado muito ruim. Por quê? Porque a pessoa que ela não tem esse conhecimento, ela acaba muitas vezes transformando a vida dela numa vida cheia de problemas, justamente porque ela não tem a consciência de que ela manifesta as coisas com muita facilidade. Então, muitas tradições tu vê por aí que as pessoas acabam associando os magos e magas apenas à parte cerimonial. E na verdade não é bem assim, né? Então, assim, podem ter magos e magas que são apegados a essas coisas cerimoniais, como também não. Né? Como ele faz, assim, tá ali sentado no carro, no ônibus, na lotação, e tá fazendo uma magia. Isso aí não quer dizer. Né? Então, assim, eu vejo a diferença desses três como uma questão de, realmente, poder mágico, né? O poder de manifestar as coisas com ou sem auxílio. Então, o mago, a maga, também tem essa conexão mágica com o todo, né? Tem essa manifestação mais fluida, digamos assim, onde pode ou não usar o auxílio de deidades ou entidades, mas geralmente tem o poder de fazer, de lançar magias, né, apenas pelo seu próprio poder pessoal, principalmente poder mental, né, tem um grande poder mental. Então o ocultista, né, é aquele que pratica coisas sobrenaturais e ocultas, é uma coisa assim bem rasa, e eu prefiro chamar, né, esses três de ocultista para não ficar toda hora, né, que eu falei, mago, não sabe, desnecessário isso. Esses são os pontos que vai fazer com que você se torne um ocultista poderoso, né, ou poderosa. Primeira coisa são os estudos. Não adianta. Né? É uma coisa que não existe essa história de você ser um ocultista poderoso e você ser porco, relaxado, desleixado com a sua magia, com a sua espiritualidade. Não tem como. Cada pessoa tem o seu ritmo, isso aí é indiscutível. Então, existe uma diferença de você passar, por exemplo, um tempo estudando e comendo vários livros e passar um tempo sem estudar nada. E existe isso e existe aquelas pessoas que leem um livro uma vez na vida ou outra na morte. Então, na magia, vence quem tem mais poder, mas também vence quem tem mais conhecimento. E quando você alinha o conhecimento com o poder, agora a questão é, né, a ideia não é que você entre em guerras mágicas com ninguém. A ideia é que você saiba manifestar as coisas na sua vida e criar a sua realidade e todo esse resto aí. Mas a magia, né, quem consegue mais, quem vence, é quem tem mais conhecimento e quem tem mais poder. E esse conhecimento não é só um acúmulo de informações, mas é quando você estuda e coloca os seus conhecimentos em prática. E justamente esse é o outro ponto, né? Você estudar e você colocar os seus conhecimentos em prática. Porque quando a gente fala de qualquer um dos três, quanto mais você pratica a sua magia, mais a sua magia ela se fortalece. Né? E até chegar um momento que a sua magia ela desperta 100%. Então, assim, todo mundo tem uma magia, né? Todo mundo tem. Agora, o tamanho dessa magia, aí isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas quanto mais você coloca em prática os seus conhecimentos, mais a sua magia, ela se fortalece. Mais o seu poder, né, ele se fortalece, ele desperta e até mesmo expande. Outro ponto também que é muito importante é a questão do autoconhecimento, a questão da autoaceitação e a questão do autodomínio. Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas aí, principalmente com essa popularização da magia, a gente vê que as pessoas elas querem a magia porque elas se sentem fracas e inferiores em algum ponto.
E todo mundo já passou por situações traumáticas, por situações que não foram muito legais, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua caminhada. Agora a questão, né, o ponto aqui é que quanto mais tralha você traz dentro de você, que tralhas são essas, né? Traumas, medos, inseguranças e essas questões, mais isso afeta a sua vida. Então, o autoconhecimento nisso aí ajuda você numa questão de você saber quem você é e não o que a sociedade quis que você fosse. Esse assim, é um outro ponto também muito importante. E aí vem a questão da cura emocional, obviamente, mas também a questão da autoaceitação. Porque quando a gente fala da nossa luz, é muito fácil eu chegar aqui pra você chegar aqui pra mim e dizer assim, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa altruísta, eu sou uma pessoa boa. É muito fácil qualquer pessoa chegar e falar isso. Agora, não é todo mundo que vai chegar e vai dizer, numa boa, por exemplo, eu sou rancorosa, eu sou vingativa. Se você for legal comigo, eu vou ser 10 vezes melhor com você. Mas se você for filha da puta comigo, eu vou querer te destruir até ver tu virar pó. E o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu, você, enfim, né? Sabemos do que a nossa sombra é capaz. Sabemos, vemos e aceitamos a nossa sombra, não somente a nossa luz. Eu sei que eu sou uma pessoa boa, mas se for pra eu ser filha da puta, eu também aprendi a ser. É mais ou menos isso. Entendeu? E todo mundo é bom e todo mundo é mau. Então o ponto aqui, a questão aqui é essa. Por isso é a questão da autoaceitação. Porque se você tem esse problema de ser você quem é e você não aceitar, tem um grande problema nisso, né? Porque você está dando o seu poder para uma outra pessoa, para uma egrégora, seja lá para quem for, no momento que você não se aceita por inteiro, no momento que você não se aceita por completo. E a questão do autodomínio é exatamente isso. É você entender que você tem a sombra que você tiver e você não se deixar escravizar por coisas bestas. Por exemplo, tem pessoas que faz magia atacando outras pessoas porque alguém olhou torto. Gente, isso é coisa de retardado. Me desculpa falar isso, mas é a realidade. Ninguém tá falando de uma pessoa que te caluniou, que te trouxe muitos problemas, que te roubou, que abusou de ti. Não. Entendeu? Fazer uma magia de destruição, fazer uma magia de morte pra essa criatura aí tá tudo bem, tá tudo certo. Agora eu tô falando daquelas pessoas que não têm um domínio em relação a essa parte mágica, mas também não têm o domínio em relação às emoções. Então aquela pessoa assim, que pra ela tudo vira uma tempestade no copo d'água. A gente obviamente vai se irritar, a gente obviamente pode ficar um momento triste, um momento irritado, um momento... Tudo bem. Agora, a pessoa que ela não tem controle sobre as próprias emoções é uma pessoa fraca. É uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa fraca. Se você é uma pessoa fraca, não tem como você ser um ocultista poderoso. Entende que é uma coisa que não tem nexo nenhum? É isso, tá? Então a questão do autoconhecimento, a aceitação emocional e a questão do autodomínio também, né? E o outro ponto que tem muito a ver com toda essa parte aí que eu falei, é a questão do saber, querer, ousar e calar. Então assim, é o saber antes de agir, o querer com intensidade, é o executar ou usar, né? O ousar executar e o calar para preservar. São os princípios fundamentais do desenvolvimento magístico e espiritual. Então, saber, ele representa o ar, né? Que é justamente o que eu falei, que é o conhecimento, o estudo e a compreensão das leis ocultas do todo, né? Porque sem conhecimento, a prática, ela se torna cega. E aí você acaba chamando coisa e fazendo coisa que você não quer, justamente porque você não tem o saber. Querer é o fogo, né? Aquela vontade concentrada, aquela intenção focada, que impulsiona a sua magia. Já o ousar é a água, que é aquela coragem para agir, enfrentando os próprios medos e mergulhando no desconhecido, né? E muitas vezes esse desconhecido vem a ser justamente você, né? O fato de você se conhecer por inteiro, de você saber o que você é, quem você é, o que é você e o que foi condicionado pelos outros. Além, obviamente, de superar os obstáculos internos. E o calar é a terra, né? É o silêncio, é o sigilo, é a discrição, é você fazer os seus paranauê e não ficar dissipando a energia falando para as outras pessoas. Até porque essa questão das práticas mágicas, elas são muito pessoais. Coisa que, uma das coisas também que você precisa trabalhar é a questão de oráculos. Você tem que dominar algum oráculo, seja ele tarô, baralho cigano, runas, não importa, você tem que dominar um oráculo. Por que eu digo isso também? Porque por que eu vejo essa questão do calar, né? Todas elas são muito importantes. Independente de você estar ou não numa tradição, as coisas que você estuda, você vai pegando ali partículas, traços ali, coisas de informação que você vai poder agregar na sua própria caminhada, na sua própria jornada, que é algo muito pessoal e individual seu. Porque muitas vezes eu vejo uma ingenuidade em algumas pessoas, ingenuidade que eu já tive e que quando a gente descobre a verdade, a gente muda, não adianta. Que é o quê? Muitas vezes a pessoa, ela é legal, ela fala tudo que você quer ouvir, mas você, por uma questão de gostar da pessoa, não consegue enxergar se aquela pessoa ela faz ou não faz bem pra você, se aquela pessoa ela está ou não sendo honesta com você. E todo mundo já passou por uma situação assim. Então muitas vezes a pessoa ela diz, eu estou praticando tal coisa, eu sei jogar, eu não sei o que, compartilha alguma coisa com certas pessoas, e aquela pessoa, ou ela só tá te usando, ou ela não quer o teu bem. Então a questão muitas vezes do calar, né, é muito importante. Então assim, muitas vezes, por exemplo, eu tenho essa tatuagem aqui do sobrenatural há muito tempo.
Faz não sei quanto tempo faz que eu tenho essa tatuagem aqui. E muitas pessoas, algumas vezes, já me perguntaram, né, o que significa essa tatuagem aqui. E eu lembro que tinha uma época que eu falava que era o motivo, a razão dela, né, o significado dela real, que é o quê? É um pentagrama com um sol irradiador. O pentagrama é visto como um símbolo de proteção entre muitas coisas. O sol irradiador faz com que irradie essa proteção. E essa tatuagem aqui, ela mexeu com o meu cardíaco, por exemplo, tá? Então, aí depois de um tempo, algumas pessoas viravam pra mim e perguntavam, essa tatuagem é sobrenatural? E eu, na minha cabeça, pensava assim, então, eu falo a verdade ou eu só concordo com a pessoa? E por que eu tô falando isso aqui? Porque tem coisas, principalmente a sua caminhada, né, a sua vida espiritual e mágica, ela é muito pessoal, né? Assim como é sigiloso, é um exemplo meio, né, mas enfim, assim como é sigiloso quando você toma banho, quando você vai usar o banheiro, a sua vida espiritual, a sua vida mágica também é sigilosa, né? Então assim, o fato de uma pessoa falar certas coisas, se você trabalha com isso, né, claro, você não vai falar tudo, você vai falar um pouco. E outra, por que eu falei também essa questão das pessoas? Porque quando você, de alguma forma, acaba dizendo que pratica essas coisas, as coisas do capeta, é brincadeira isso aqui, mas gente, ó, sempre vai ter aquelas pessoas que vão ter medo, né, que vão fazer brincadeiras idiotas, ai, não me amarra, né, sempre vai ter esses retardados, mas também sempre vai ter aquela pessoa que ela vai se aproximar de ti só pra sugar informação. Então uma coisa que eu vejo muito é que tem muito aí praticante que não quer amizade com ninguém, só quer sugar informação aqui, ali, lá, e se finge de amigo, e enfim, né. Então assim, tome muito cuidado com isso também, que é muito importante pra sua vida, certo? Então acho que era só isso. Obrigado se você ficou até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau!